O Windows é o sistema operacional mais amplamente utilizado no mundo. Criado pela Microsoft, foi lançado pela primeira vez em 1985 como Windows 1.0. Originalmente, era apenas uma interface gráfica rodando sobre o MS-DOS. Tudo parecia muito básico no início, mas com o tempo evoluiu para um sistema operacional completo, com versões marcantes como Windows 95, Windows XP, Windows 7, Windows 10 e agora o Windows 11. O que faz o Windows se destacar é sua versatilidade e ampla compatibilidade. Ele pode rodar em quase qualquer marca de PC ou notebook e é capaz de atender a vários propósitos de computação, desde jogos pesados, hardcore gaming, até trabalho de escritório e até mesmo programação. Além disso, o SO Windows possui uma interface amigável, facilitando o uso para iniciantes. No entanto, o Windows também pode ser problemático. Seus requisitos de sistema exigentes podem deixar o hardware mais antigo ou mais fraco lento. Ele também é infame pelas atualizações frequentes, que, embora destinadas a melhorar o desempenho, muitas vezes parecem intrusivas e às vezes podem levar a um loop infinito de atualização. A segurança é outra preocupação. Como o Windows é o SO mais usado, é também o maior alvo de vírus e malwares. E, claro, a lendária tela azul da morte. Na verdade, esse problema existe desde o Windows 1.0. Diferente do Windows ou do macOS, o Linux não é um único sistema operacional, mas uma família de sistemas operacionais conhecidos como distros ou distribuições. Foi criado em 1991 por Linus Torvalds, um engenheiro de software finlandês que queria fazer uma alternativa gratuita e de código aberto, open source, aos outros sistemas operacionais. Ao contrário do Windows, que precisa de altos requisitos de sistema, ou dos dispositivos caros com macOS, o Linux é leve, seguro e não exige hardware caro, razão pela qual pode rodar em muitos computadores antigos e em servidores de alto desempenho. E como é de código aberto, qualquer pessoa pode modificar ou construir sua própria versão, e é por isso que existem muitas distros Linux. Algumas são projetadas para usuários comuns, como o Ubuntu e o Fedora, enquanto outras são construídas para servidores e profissionais, como o CentOS e o Debian. Essa capacidade tornou o Linux amplamente utilizado para programação, segurança cibernética e gerenciamento de servidores. Na verdade, sites e alguns computadores poderosos do Google, Facebook e até os sistemas da NASA rodam em servidores Linux. No entanto, o Linux não é amigável para iniciantes. Como é muito diferente do Windows e do macOS, os novos usuários geralmente têm dificuldades com sua interface, especialmente porque muitas distros Linux dependem de comandos de texto em vez de menus gráficos. Outro problema é a compatibilidade de software. A maioria dos aplicativos e jogos populares é construída para Windows ou macOS, então os usuários precisam encontrar alternativas. Então sim, é por isso que as pessoas não usam Linux a menos que sejam especialistas no assunto. O Unix é um dos sistemas operacionais mais antigos e aquele que deu origem a muitos sistemas operacionais modernos. Originalmente desenvolvido no final da década de 1960 nos Bell Labs pela AT&T, foi projetado como um SO multiusuário e multitarefa principalmente para servidores e computação de ponta. Ao contrário dos sistemas operacionais modernos populares, o Unix raramente é usado por consumidores comuns. Geralmente é usado para lidar com grandes cargas de trabalho de grandes servidores corporativos, sistemas bancários e pesquisa científica. Por exemplo, o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos usa sistemas baseados em Unix para gerenciar e processar quantidades maciças de dados meteorológicos essenciais para a previsão do tempo. A propósito, a instalação do Unix é muito cara, custando $1.447 por usuário. Isso significa que se você tem uma grande empresa com 250 usuários, uma implantação completa do Unix custaria mais de $350 mil. O Android é um SO de código aberto desenvolvido pelo Google e é o sistema operacional móvel mais popular do mundo. É usado por várias marcas, incluindo Samsung, Xiaomi e muitas outras. Algo legal sobre o Android é que podemos mudar temas, instalar lançadores, launchers de terceiros e customizar quase todos os aspectos do sistema, ao contrário do iOS, que tem uma interface bloqueada.
Ele também tem a Google Play Store, que oferece milhões de aplicativos e jogos. E o Android permite que você encontre uma variedade de telefones econômicos, bem como modelos topo de linha, flagship, com especificações poderosas. No entanto, o Android tem algumas desvantagens. Nem todos os dispositivos recebem atualizações regulares, e isso pode levar a problemas como desempenho mais lento ao longo do tempo e riscos de segurança em dispositivos desatualizados. Outro problema é o bloatware, onde os fabricantes pré-instalam aplicativos desnecessários que não podem ser removidos. Além disso, embora o Android seja poderoso, geralmente é menos otimizado que o iOS, o que significa que alguns aplicativos podem apresentar lentidão no Android, mas rodam de forma mais fluida nos iPhones. O iOS foi desenvolvido pela Apple e é o sistema operacional que alimenta iPhones e iPads. Ao contrário do Android, que é de código aberto e usado por várias marcas, o iOS é exclusivo para dispositivos Apple, dando à Apple controle total sobre o hardware e o software. Os dispositivos iOS são estáveis e têm suporte de software a longo prazo. Até mesmo iPhones mais antigos recebem atualizações por anos. A App Store também oferece uma seleção de aplicativos altamente curada, com muitos desenvolvedores priorizando o iOS para novos lançamentos devido aos seus padrões de segurança mais altos e base de usuários pagantes. Além disso, o ecossistema iOS permite que dispositivos Apple, como MacBooks, iPhones, iPads e Apple Watches, se conectem perfeitamente. Mas o iOS tem seus pontos negativos. É altamente restritivo, pois os usuários não podem sequer personalizar suas telas de início tão livremente, instalar aplicativos de fora da App Store ou transferir arquivos facilmente sem o ecossistema da Apple. Os iPhones também não possuem armazenamento expansível e entrada para fone de ouvido, e os dispositivos iOS tendem a ser caros, enquanto a Apple tende a reutilizar a mesma coisa por várias gerações de iPhone. O Chrome OS foi desenvolvido pelo Google e lançado pela primeira vez em 2011 como um sistema operacional leve e baseado na nuvem. Ao contrário do Windows ou do macOS, que dependem da instalação de software diretamente no computador, o Chrome OS é projetado para funcionar principalmente com a internet, tornando-o perfeito para usuários que passam a maior parte do tempo navegando, assistindo streaming e usando aplicativos da web. Ele vem pré-instalado em Chromebooks, que são notebooks acessíveis e rápidos, adequados para escolas e trabalho de escritório. O Chrome OS também inicializa em segundos e tem atualizações automáticas em segundo plano. É também altamente seguro porque a maioria das tarefas é gerenciada e salva nos servidores do Google, e não no próprio dispositivo, o que significa que há menos exposição a malware ou corrupção do sistema. Ele também tem acesso à Google Play Store, permitindo que os usuários instalem aplicativos Android, tornando-o mais versátil do que um navegador web básico. Mas o Chrome OS também tem fraquezas. Como depende muito da internet, não funciona bem sem uma conexão ativa. Também carece de suporte para muitos aplicativos de desktop, como versões completas do Adobe Photoshop ou software de edição de vídeo profissional. Eles também não são ideais para jogos de ponta, a menos que você use um serviço de jogos em nuvem como o GeForce Now, que também depende de internet rápida. Além disso, você não consegue fazer multitarefas pesadas. Abrir o Photoshop enquanto faz edição de vídeo é quase impossível. O macOS foi introduzido em 2001 pela Apple como o sistema operacional para os computadores Mac. Ao contrário do Windows, que roda em várias marcas de PCs, o macOS é exclusivo para dispositivos Apple, como MacBooks e iMacs. Esse controle rígido sobre o hardware e o software torna o macOS extremamente estável, fluido e bem otimizado. É especialmente popular entre profissionais criativos, incluindo editores de vídeo, designers gráficos e até músicos, tudo graças aos poderosos aplicativos nativos da Apple, como Final Cut Pro, Logic Pro e GarageBand. Uma das maiores vantagens do macOS é que se você possui um iPhone ou iPad, ele permite sincronizar mensagens, chamadas e arquivos perfeitamente. Além disso, não há atualizações forçadas frequentes ou travamentos como no Windows, e a bateria também pode durar mais. Mas, apesar das vantagens, o macOS também tem alguns pontos negativos. Como ele só funciona em computadores Apple, os usuários são forçados a comprar o hardware caro do Mac, o que pode ser um impedimento para compradores com orçamento limitado.
Outro problema sério são os jogos, porque os dispositivos macOS não possuem DirectX e GPUs, placas de vídeo poderosas. Adicionalmente, alguns softwares profissionais não estão disponíveis, ou se estão, é uma versão limitada. O BSD, Berkeley Software Distribution, é uma família de sistemas operacionais que se originou do Unix, desenvolvido na Universidade da Califórnia, Berkeley, na década de 1970. Ao contrário dos sistemas operacionais comerciais, o BSD é geralmente usado por especialistas técnicos para servidores, redes e sistemas embarcados, em vez de notebooks ou desktops de consumidores. Exemplos de sistemas operacionais baseados em BSD são o PlayStation 4 e 5, a rede de entrega de conteúdo da Netflix e também firewalls como o pfSense e OPNsense. Tudo isso por causa do gerenciamento eficiente de recursos do BSD e sua capacidade de lidar com muito trabalho. A propósito, o BSD tem várias versões, incluindo FreeBSD, OpenBSD e NetBSD.